Por que as produções da Marvel estão tão ruins nessa fase 4? Saiu aí, né, a série da She-Hulk, ela tem dividido opiniões, muita gente não tem gostado, né? E não só da série da She-Hulk, da fase 4 no geral, mas por qual motivo, razão e circunstâncias as produções da Marvel estão tão ruins. E nesse vídeo eu vou falar sobre as decisões que a Marvel tomou que fez aí as suas produções não ficarem tão boas assim. Você quer saber quais são? Você quer saber, na verdade, quais são essas decisões? Então, roda a vinheta, sai aí. Por que as produções da Marvel nessa fase 4 estão tão ruins? É uma das respostas que a gente quer responder aí para essa pergunta que eu acabei de fazer, né? Recentemente eu acabei de gravar um vídeo falando sobre essa produção aí, sobre essa questão da fase 4, onde eu falei sobre as decisões que a Disney tomou que fez com que as produções da Marvel ficassem ruins, né? A parte 1 desse vídeo vai estar passando aqui no card para você estar dando uma olhada. Eu vou pedir para você ver esse vídeo aí até o final, aí no final você vai lá e vê a parte 1 que fala literalmente da Disney, porque nesse daqui a gente vai falar sobre a Marvel, a decisão que a Marvel tomou, as decisões que a Marvel tomou que tá fazendo aí com que as produções fiquem completamente ruins aí. A gente teve 2 produções da Marvel lançadas nesses últimos anos, aliás, são 3, né, nesses últimos anos não, nesses últimos meses aí, né, que foi a I Am Groot, o filme do Thor e She-Hulk, e o filme do Thor e a série da She-Hulk está sendo completamente criticado como filme e uma série que o povo não está gostando, o povo está achando ruim. Mas por que isso está acontecendo? Eu vou explicar aqui agora e sem mais delongas eu já vou ir para o primeiro ponto, que é o seguinte: a Marvel não está sabendo explorar as consequências do blip. O que é o blip? É o estalo ali do Thanos, né? Que acontece aí no filme Guerra Infinita. A gente vê o Ultimato depois de 5 anos, mas a gente não vê as consequências disso sendo tratado em telas. De certa forma, parece que a Marvel meio que esqueceu que isso aconteceu e quis aí passar para a próxima fase já apresentando novos personagens, apresentando de fato o mundo Marvel pós disso, mas quando você vai e vê como que o mundo Marvel tá, parece que ele não passou por 5 anos aí de pessoas desaparecidas. Se você for parar para pensar, pode ter acontecido muita coisa e a Marvel não explorou. Um exemplo muito claro é a questão, por um exemplo, dos próprios recursos, né? Se você for parar para pensar, o plano do Thanos não é aquela maravilha toda, porque se você tira metade da vida, das coisas que alimentam essa própria vida são vidas também, né? Como por um exemplo, a árvore que dá o fruto, a planta e os animais que comem outros animais também, querendo ou não, recurso. Se você some com metade da vida, você vai sumir com metade do recurso também. Então, de certa forma, o mundo iria passar por uma dificuldade ali econômica muito grande. Sem contar, por exemplo, você entra na parte de economia. As empresas iriam perder metade do seu time, umas iriam perder mais gente, outras iriam perder menos pessoas também. Por quê? Porque era aleatório, né, o que o Thanos entregasse. Mas imagina uma empresa onde a maioria sumisse, né? Então a empresa ela ia perder muito ali das pessoas, iria perder muito ali do time que faz a empresa rodar, sem contar também das coisas muito interessantes, como por exemplo política. Um determinado líder de uma nação morreu, quem é que assume? Aí depois ele volta depois de 5 anos, quando chega lá tá outra pessoa lá, e aí ele vai voltar a ser presidente ou vai continuar quem era ali de fato antes, né, que era o que tinha desaparecido e tudo mais. Uma pessoa desapareceu, ela chega 5 anos depois, descobre que a família dela não mora na mesma casa, mas mudou para outro país. Ou então uma pessoa era casada antes do blip, e aí a pessoa, um dos cônjuges, desaparece. Quando o cônjuge volta, descobre que a pessoa na qual ele era casado está casado com outro, porque as pessoas pensaram que na realidade as pessoas morreram no blip, e do nada elas voltam, mas volta tudo certinho.
entendeu? E as religiões, como que elas iriam explicar isso tudo? Como que o Islã ia explicar isso? Como que os cristãos eles iriam explicar isso? Será que ia ser ali uma questão de arrebatamento? Então não foi bem explorado, poderia ter sido bem explorado. A segunda coisa é o marketing da Marvel não foi também uma coisa assim que eu acho muito bacana. Eu até entendo que de certa forma nós, os fãs da Marvel, criamos um hype muito grande para ter muitas produções porque a gente ficou mal acostumado depois do Ultimato. A gente ficou pensando que todas as produções da Marvel seriam nível ali Ultimato, sendo que na realidade não são. E isso fez a gente ficar, de certa forma, decepcionado sim, mas também é culpa da Marvel, que deixou isso crescer, e não só isso, fez um marketing muito grande baseado nisso. Quem não lembra aí, por um exemplo, do trailer da fase 4, que mostrava como que as primeiras fases foram épicas, e depois dá a entender que a fase 4 vai ser muito épica também, e não só isso. O que se falava antes de algumas produções, como por exemplo WandaVision. Em WandaVision eu lembro que o Kevin Feige falou que iria abrir o multiverso da Marvel e tudo mais. E quando chegou na série não teve nada de multiverso. A gente teve, por exemplo, os atores falando que ia ter uma participação especial, como a própria Elizabeth Olsen falando que ia ter uma participação especial do nível de Luke Skywalker em Mandalorian. O Paul Bettany falando que ele interpretou com um ator que sempre quis interpretar. A própria personagem lá que fez a Monica Rambeau, lá, a atriz que fez a Monica Rambeau, falando que quando o pessoal soubesse quem que era o tenente, que ela iria falar, iam ficar todo mundo doido, maluco, tudo mais, e quando chegou lá, não era nada, né? Não era nada além dos próprios personagens que já estavam lá. E isso gerou no público uma expectativa de Ultimato, mas quando chegou essa fase 4, é uma fase de reestabelecimento. Faltou a Marvel colocar isso, porque a Marvel colocou essa fase como uma super grandiosa fase aí, que eles não souberam controlar. Além disso, eu quero continuar também falando sobre o terceiro ponto, que é a questão aí dos roteiros. Gente, que roteiros são esses que a gente está vendo na fase 4 da Marvel? Roteiros completamente lotados de erros, completamente lotados de buracos, completamente lotados de soluções mágicas que levam de um ponto a outro simplesmente por fanservice, para piada ou até mesmo para a luta ali acontecer, né? Eu acho muito engraçado que a Marvel não deveria ter trocado o time de roteirista. Por que eles não continuaram com os roteiristas das outras fases? Não, mas eles quiseram colocar todo mundo novo também, aí a gente está tendo problemas muito grandes nos roteiros, como por exemplo, resoluções de algumas determinadas lutas, como em Homem-Aranha No Way Home, que o Homem-Aranha vence o Doutor Estranho ali na sua dimensão espelhada através da matemática. Você acaba vendo que aquilo dali é um artifício de roteiro para justamente acontecer a questão dele conseguir libertar ali os vilões e a trama rodar e tudo mais, mas não é uma coisa assim muito bem pensada. Você vê esses buracos, essas resoluções muito fáceis, né? Personagens tomando atitudes incoerentes, como por um exemplo, essa semana aí o próprio Wong. O Wong sempre foi um personagem certinho. Aí chega em She-Hulk, do nada ele vai lá e liberta o Abominável pra o quê? Pra treinar, pra ser o Mago Supremo, uma coisa que não faz sentido com o personagem, né? Em contrapartida também, além disso que o Wong faz, ele chega para resolver um negócio lá do mundo místico, ele vai até uma advogada para resolver de forma jurídica, uma coisa que não faz sentido. Você vê os personagens tendo essa questão aí de tomar algumas atitudes que não fazem sentido, né? Sem falar ali que não tem ali uma conexão muito boa com o público. E por falar em conexão com o público, eu quero falar sobre a nossa história em quadrinhos aqui do canal, que é Supermanos, que a gente tenta aí se conectar com o público através da vida aí de dois irmãos não, são três irmãos que são heróis, isso mesmo, eles são aqui de Belo Horizonte, eles são mineiros, né? Mostrar aqui, ó, a terceira irmã e tudo mais. E eles vivem aí no Brasil. E como que seria essa ideia de super-heróis no Brasil? E não só isso, super-heróis mineiros aqui em Belo Horizonte. Eles também são heróis cristãos. E aí, como que você acha que seria esses super-heróis cristãos aqui? E a gente mostra isso nessa história em quadrinhos muito legal aí, que a gente tem a questão do gibi raiz, do gibi que você vai ler, você vai gostar de ver. Então, não deixa de estar vendo, de estar adquirindo aí o Supermanos, o link está aqui
na bio, tá aqui embaixo, passando para você tá vendo. E continuando a questão aí do multiverso Marvel, né, que a gente tá vendo, que é a próximo motivo, a próxima, que é o próximo motivo que tem a ver aí também com a desconstrução de personagens. No universo Marvel a gente tá vendo também uma desconstrução muito grande de muito personagem, uma nefagem de personagem muito grande, que a gente vê aí desde lá acho que da Era de Ultron, onde o Hulk começou a ser nefado. E hoje a gente encontra aí um Hulk que é completamente descaracterizado. A gente tem sim um Hulk inteligente nas HQs, mas não é como o Hulk atual, que parece que perdeu ali aquela coisa, aquele negócio de herói, da sua força e tudo mais. A gente tem um Thor totalmente pastelão, igual a gente viu aí nesses últimos filmes aí. Ou seja, uma descaracterização dos personagens muito grande, onde faz com que o público olhe e fale assim, meu Deus do céu, e não só uma descaracterização dos personagens, uma zombação dos personagens antigos, como por um exemplo, na própria série aí da She-Hulk, a gente vê ela própria, por exemplo, zoando toda hora, pegando no pé do Homem de Ferro, porque ele é um milionário narcisista e tudo mais, mas tá, o milionário narcisista foi aquele que se entregou para salvar o universo, e aí, será que não tem nenhuma gratidão por isso? Né, zoando também ali a figura do Capitão América, que todo mundo tinha ali como uma figura casta e tudo mais, e aí eles começam a zoar demais. Tudo isso, essa desconstrução, essa zombação de todos os personagens é muito ruim pra Marvel, porque desconstrói e zomba do que eles construíram ali em 10 anos. Entendeu? E o público ele tá reparando isso, e isso é uma coisa que tá tornando ali um universo Marvel ruim. Outra coisa também que eu quero falar é a questão ali da piada exagerada demais no universo Marvel. Piada é bom, os quadrinhos sempre tiveram piadas, igual por exemplo eu tenho ali as historinhas do Homem-Aranha, né? Tem uma do Deadpool também, que é lotado de piada, entendeu? Mas só que é o seguinte, a piada ela tem que ser inteligente. Ela não tem que ser só idiota. Infelizmente na Marvel, eles estão idiotizando os personagens para fazer piada. Os personagens estão ficando idiotas, galhofas demais, para tentar forçar ali uma piada. E muitas das vezes eles abrem mão ali da seriedade para ficar fazendo só piadoca. Como exemplo disso é o próprio filme do Thor. O filme ele precisa ter a seriedade dele, ele precisa ter ali o peso dramático para que quando tem a piada funcione melhor. Para que a piada ali seja uma quebra ali de drama, mas que seja também uma piada mais inteligente, que faça o público rir, porque muitas das vezes parece que o público, a Marvel acha que o público é idiota e toda hora tem que ficar colocando personagens idiotas ali, fazendo coisas idiotas para todo mundo ficar rindo, e não é legal. Eu não sou contra a piada em filme de super-herói, eu acho que a questão heróica ali, ela vai ter automaticamente muito piada, porque é uma coisa assim, um pouco fora da realidade, que traz ali uma questão da zoeira e tudo mais, ainda mais que também eu sou brasileiro, eu gosto da zoeira, mas a zoeira ela tem que ser uma zoeira que não zomba do espectador, que não precisa colocar todos os personagens idiotas e um monte de gente idiota para ficar forçando a piada. E agora eu vou pro último ponto, que é o mais polêmico, que é, e que faz muito sentido, é que a Marvel não está fazendo filmes para o seu público. Como assim, Rafael? O que está acontecendo? A Marvel ela está zombando do seu público nas suas produções, e isso é uma coisa que está acontecendo, que é ruim, porque o intuito da produção não é você agradar determinadas pessoas, mas é você agradar de todos os tipos de pessoas possíveis que você quiser. Mas a Marvel não está fazendo isso. Com essa ideia muito do Nerdola, eu vou gravar um filme aqui sobre a questão do Nerdola, o pessoal parece que está tentando toda hora zombar do Nerdola, mas aí acaba não direcionando pro Nerdola. Porque o Nerdola ele existe, é um nerd chato, ele é um nerd preconceituoso mesmo, que zomba ali das questões sérias e tudo mais, e que vira um hater. E ele existe, mas muitas das vezes no pacotão do Nerdola eles acabam colocando o nerd convencional, ou não só o nerd convencional, o grande público. Igual, por exemplo, como saiu ali a She-Hulk nessa última semana, e como teve lá a brincadeirinha, a piadinha com o Nerdola, ficou parecendo muito que se você não gosta da She-Hulk, você já é um Nerdola lá, ou então se você gosta da She-Hulk ali, você já é vendido pro sistema. As pessoas perderam essa questão, tipo assim, de que eu posso gostar e desgostar das coisas. E não quer dizer que eu tô gostando que eu sou isso, não quer dizer que eu tô desgostando se eu sou aquilo outro. Falta esse
essa questão de maturidade é ruim para próprias obras ainda, que precisam de uma crítica, precisam ser elogiadas naquilo que acertam e precisam ser criticadas naquilo que erram também, para então melhorar. Isso tá avacalhando muito, mas eu vejo que muitas das vezes coloca aí todo mundo nesse bolsão e que é ruim e acaba fazendo o direcionamento das produções não pro nerd convencional, que é o nerd que simplesmente manteve a Marvel de pé durante muito tempo. Igual, por exemplo, no último episódio aí da She-Hulk, que teve ali um nerd conversando com ela e ficou parecendo uma figura piadoca, uma figura completamente caricata e tudo mais, mas foi de nerd que sustentou ali a Marvel durante muito tempo, que comprava ali os seus gibis quando a Marvel não estava no auge, né? E que foi responsável ali por manter a Marvel viva, e não só isso, em divulgar a Marvel para as pessoas, para o grande público. Igual, por um exemplo, ao longo dos 10 anos, muitos nerds fizeram um trabalho do boca a boca, de falar, não, tá saindo filme do Homem de Ferro no cinema, é legal, filme dos Vingadores é legal. E aí, quando chega para uma produção, vai lá e zomba desse público, esse público que tratou durante muito tempo os personagens com muito carinho, isso é um problema muito grande, porque esse é um público que deveria ser tratado com carinho. E não ser só zoar, porque ali a gente tem que zoar e tudo mais, mas tem que zoar um público que colocou dinheiro para você estar fazendo um filme. Entendeu como é que é? Esse que é o problema que está acontecendo. E é um problema, às vezes, de público-alvo, que muitas das vezes quer fazer um negócio que agrada só determinadas pessoas da sociedade, só determinada minoria, e não agrada total. Beleza, faz produções, pode colocar pessoas ali das minorias nas produções, mas contudo que sejam produções que agradem o maior número de pessoas possíveis, que as pessoas elas olham e elas gostam. Não é isso que está acontecendo nos últimos filmes da Marvel. Eles não estão entregando aquilo que o público de fato está querendo. O que o público está querendo? Uma boa história. O público não está querendo só fanservice, o público não está querendo só a questão, como por um exemplo de piadinha, o público não está querendo só cenas de ação, o público está querendo histórias boas que respeitem os personagens. Será que custa fazer isso? Então esse é o vídeo aí que eu tô desabafando com vocês de algumas coisas que a Marvel tem feito que não são legais e são decisões técnicas, como vocês aí já viram. Dá pra mim pegar e ficar falando toda essa questão técnica. Falta também um direcionamento na Marvel, poderiam ter colocado no direcionamento. Essa fase 4 poderia ser uma fase de exploração aí pós-blip e uma introdução de personagens ali, que eles estão colocando muito personagem desconhecido o tempo todo na tela, que eles poderiam colocar de uma forma mais devagar, mais tranquila, né? E tudo mais, que eles não estão colocando também. E isso está muito pan, e o público que é grandioso não tá conseguindo pegar ali, não tá conseguindo ali acompanhar tudo isso. E isso aí é muito ruim também, né? Eu ainda defendo que os personagens que eles estão colocando, eles não são ruins. O que tá faltando é gente boa para saber escrever sobre eles. Essa que é a questão. Se você concorda comigo, comenta aqui. Se você concorda comigo ou discorda, comenta. Compartilha também, né? Manda pro pessoal para ter lá a famosa discussão. Curte, né? Compartilha, se inscreve no canal. Não deixe de adquirir os Supermanos e até a próxima.